E é assim que nós vamos tratar a passagem. Então perguntemos, como é que Paulo considera as relações homossexuais aqui? Primeiro, não há dúvida nenhuma que Paulo considera como sendo uma prática antinatural e, portanto, errada, portanto, pecaminosa. Veja como ele se refere a essa prática. Primeiro, no verso 24, ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ele está se referindo exatamente ao lesbianismo e ao homossexualismo. Paulo diz que isso é uma desonra para o corpo. O verbo desonrar, que ele usa aqui no verso 24, significa tratar alguém ou alguma coisa de maneira indigna, de forma imerecida ou imprópria. E no caso a referência é ao meu corpo. Deus nos deu um corpo e Deus criou esse corpo com uma finalidade e com um propósito, que é o relacionamento heterossexual monogâmico dentro do casamento. Então, o que for fora disso, desonra o corpo. Ele não foi feito para isso. Você está dando a ele um tratamento indigno. Está dando a ele um tratamento desonroso. Segunda coisa, Paulo se refere à prática homossexual, no verso 27, como sendo uma inflamação na sensualidade. Veja o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homens com homens. Paulo chama, então, essa atração de homem com homem e a consequente relação entre eles como sendo uma inflamação. Essa é uma palavra na língua grega que significa um sentimento tão forte que a pessoa se sente consumida por um fogo. O desejo é tão grande que ela está fervendo de vontade, se a gente quiser usar uma expressão mais corriqueira. A versão da Bíblia na linguagem de hoje traz assim: os homens se queimam de paixão uns pelos outros. E essa paixão aqui, que queima, ela é errada não por causa da sua intensidade, mas é porque é mal dirigida. É de homem para homem. O homem deveria se inflamar e queimar de paixão por uma mulher, mas ele faz isso por outro homem. Paulo, então, considera como sendo uma inflamação dirigida, não é, para o alvo errado. No verso 27 ainda, ele se refere a esse relacionamento como sendo torpeza. Está vendo aí no verso 27? Cometendo torpeza. Torpeza significa uma atitude vergonhosa, ou como é traduzido na Nova Versão Internacional, um ato indecente. Ou, finalmente, ainda no verso 27, no final dele, ele diz que esses homens recebem em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, é evidente, é claro que não há dúvida nenhuma, se você for tomar a Bíblia como ela está e como ela nos diz, não há o menor questionamento. A prática homossexual é vista como sendo errada. Não tem como torcer essa passagem. Aquelas tentativas que eu mencionei no início, que Paulo não está falando disso, que Paulo não está falando aquilo, elas todas caem por terra diante da clareza do texto, da sua simplicidade. Paulo está afirmando com muita clareza: isso é errado. Isso é errado, é pecado diante de Deus. Mas a gente pergunta, mas Paulo não estaria sendo incoerente? Algumas pessoas perguntam, né? Paulo não está sendo incoerente? Porque lá no Antigo Testamento está dizendo mesmo, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 20, né, que o homem que se deitar com outro como se fosse mulher está cometendo abominação. Só que essas pessoas dizem, está lá dizendo também que tem que ser apedrejado. Então, não está sendo Paulo incoerente, porque ele está pegando uma parte e deixando outra. Ele devia dizer também que era para apedrejar os homossexuais, e Paulo nunca disse que é para fazer isso. Mas é de uma capciosidade impressionante esse tipo de argumentação, que ignora a distinção clara que o Novo Testamento faz entre aquilo que é moralmente errado e a aplicação de penalidades que estavam relacionadas com a nação de Israel. Então, as leis que manda apedrejar bruxa, feiticeiro, homossexual, menino desobediente, sabia disso? Que tinha uma lei que dizia que se o menino for muito desobediente, ele tem que ser apedrejado, né? Vocês estão ouvindo, né, molecada? O pessoal está ouvindo aí. Tudo bem. Então, antigamente em Israel, né, a lei civil determinava o tipo de punição. Mas a lei de Israel não passa para a igreja. A igreja não é uma nação.
A igreja não está contida num território geográfico, ela não tem uma legislação de punir os infratores, não é? Então, aquelas leis do Antigo Testamento que falam de mandar matar e tudo mais, elas não passam para a igreja no dia de hoje. Tem a ver com Israel enquanto nação. Mas a lei moral de Deus, ela permanece para sempre. E esse tipo de atitude, a prática homossexual, o adultério, e tanta a fornicação, a prostituição e tantos outros que são mencionados no Antigo Testamento, é uma quebra do 7º mandamento: não adulterarás. E a lei de Deus permanece para sempre. Então, esse pessoal que diz assim, Paulo está sendo incoerente, por que não pega tudo do Antigo Testamento? Ignora de propósito essa distinção clara que nós encontramos na própria Bíblia. O Novo Testamento preserva a lei moral de Deus revelada no Antigo, mas rejeita a lei civil, diz que ela se cumpriu, ela tinha um propósito, não tem nada mais a ver com o povo de Deus. Aí vem a pergunta, por que a homossexualidade está errado? Não é? Por que está errado? E a resposta, quando nós lemos aqui o texto, é que o apóstolo Paulo nos diz que está errado porque é contra a natureza. Não é isso? Você vê no verso 26 que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Qual seria o modo natural das relações íntimas da mulher? É ter relações íntimas com um homem. Mas as mulheres mudaram o modo natural e passaram a ter relações com outras mulheres. Então, esse é o primeiro ponto. No verso 27, Paulo, agora se referindo ao homem, diz assim, que eles deixaram o contato natural da mulher. E aí, se inflamaram com homens, e isso aí é um contato não natural. Então, esse é o ponto, esse é o problema. É contra a natureza. Não foi assim que Deus criou. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o primeiro casal, e ao criar um homem e uma mulher, ele estabeleceu o padrão do que é natural. Natural é um homem e uma mulher, casamento monogâmico, heterossexual. Da mesma forma que adorar a criatura em vez do Criador é uma perversão da revelação, a homossexualidade é uma perversão da ordem natural das coisas. E é isso que Deus, é essa comparação que está aqui. Da mesma sorte que a humanidade perverteu a revelação que Deus fez de si mesmo e adorou a criatura em vez do Criador, Deus os entregou e, como resultado, eles perverteram a ordem natural das coisas. E deu isso aqui que nós estamos lendo agora. Veja também como é que Paulo se refere. Infelizmente, a nossa tradução, os nossos tradutores, eu não sei por que eles não disseram, ou não traduziram assim, mas literalmente o verso 27 está dizendo assim, semelhantemente, primeiro no verso 26 ele diz assim, por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas fêmeas no original, traduziram como mulher, mas para nós hoje tem uma diferença muito grande por causa da ideologia de gênero, não é? Então, você pode ser fêmea de nascimento, mas mulher é uma construção social. Mas é interessante que Paulo está dizendo aqui, quando ele se refere às mulheres, ele se refere como as fêmeas, verso 26, mudaram o modo natural de suas relações íntimas. E quando chega no verso 27, semelhantemente os machos. Eu não sei por que a nossa tradução colocou mulheres e homens, porque perde um pouco da força do original, não é? Semelhantemente, os machos, deixando o contato natural da fêmea, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza macho com macho, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, Paulo, ao tratar dessa questão, ele vai logo na questão biológica de definição. É macho e fêmea, não tem meio termo. E o problema é quando essa ordem é invertida. O problema é quando essa ordem é pervertida, que dá nisso aí. É nisso que consiste, então, o pecado, o erro, que é uma perversão da ordem natural, uma mudança, uma alteração da ordem natural. E de onde vem essa mudança? E por que as pessoas fazem isso? Paulo aqui, ele não está dando uma resposta, ele não pretende responder essa questão aqui. Ele entende com muita clareza que a origem disso é a concupiscência do coração do homem, como ele diz no verso 26. Por isso, Deus os entregou a paixões infames. Então, essas paixões já havia no coração.
O que faltava agora era ela se espalhar para o corpo. E uma vez que Deus tirou o pé do freio e tirou as travas, então o coração do homem foi até onde queria ir. E como resultado houve essa mudança da ordem natural. Então, olhando dessa perspectiva, a prática homossexual, a homossexualidade, é um problema que acontece no coração. É o resultado da corrupção do coração humano que está agora liberada porque Deus retirou a sua graça. Só que essa liberação é uma liberação punitiva. É o resultado da reação de Deus porque a humanidade rejeitou o conhecimento, a descoberta que ele fez de si mesmo na consciência e na criação. Então, a origem é essa, é o coração do homem. Veja como Paulo se refere a paixões infames, no verso 26, e também fala da concupiscência do coração, no verso 24. Fala de inflamação mútua, ou seja, essas coisas primeiro acontecem no coração, para depois, então, se tornarem uma prática, não é? Agora, é claro, hoje, nós sabemos que nesse processo, né, em que as pessoas abraçam a homossexualidade, tem alguns fatores externos que precisam ser considerados. Por exemplo, a educação dos pais. Tem pai que de propósito já cria o filho nem homem nem mulher. Vocês sabem disso, né? De vez em quando aparece aí na mídia um casal, especialmente lá nos países da Europa, que cria um menino sem definição, ou a menina sem definição de sexo. Então tem casais que, comprando a mentalidade da época, vão nessa onda de ideologia de gênero e dizem assim, vou deixar meu filho decidir quando ele tiver 10 anos o que é que ele vai ser. Então, até lá, eu vou tratar ele como menino e como menina ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois. Não sei. Algumas escolas estão querendo isso, a gente sabe. Uma boa notícia é que a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte, nós conseguimos uma grande vitória lá em Niterói recentemente, derrotando ideologia de gênero na Câmara. Eles queriam colocar nas escolas públicas e, graças a Deus, foi derrotado. Estamos brigando no que a gente pode, mas a luta é grande, né? Nós vamos falar sobre ideologia de gênero no próximo domingo, na escola dominical, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, né? Então, eu creio que vai ser do interesse de vocês. Mas o meu ponto aqui, para voltar ao que estou dizendo, a gente sabe que a educação dos pais, a educação pública, acaba provocando isso, né? A influência da cultura e da mídia, onde isso é colocado de maneira tão aberta, né? Provoca também. Eu acho que eu já disse para vocês no domingo passado que eu estava vendo televisão e apareceu a notícia, sabe aqueles eventos de a moda masculina de verão de 2016, né? Teve um lançamento da moda masculina de verão de 2016 lá em um país da Europa. Quando eu olhei, era tudo, de homem não tinha nada, não tinha, os modelos tudo afeminado, com roupinha afeminada, coladinho assim, com aquele jeito, né? Moda masculina, é a cultura, é a época, é assim. Então é natural que num ambiente desse a criança fique confusa, o adolescente fique confuso. Então, pode acontecer que alguns até vão por um caminho, até por curiosidade, né, para saber o que é aquilo, o que é que isso representa, e dá uma dor de cabeça aos pais, né, muito grande. Abuso sexual sofrido na infância, muitos apontam para isso, que foram abusados na infância, e apontam como sendo a causa. Lares disfuncionais, onde os papéis não são respeitados, onde quem usa calça é a mulher e o homem usa a saia, não é? Então, em lares disfuncionais assim, onde os papéis não são bem definidos, a criança cresce confusa sem saber realmente, e é difícil. Pensa no menino, como é hoje. O menino nasce, é uma parteira, com exceção se nascer aqui na igreja, que nós temos bons médicos aqui que trabalham na área de parto. Tá certo? Não vou dizer o nome dele, não. Então, ele nasce uma parteira. Quem vai cuidar dele é uma enfermeira. Quando ele for para a escolinha, vai ser uma professora. Quando ele entrar na universidade, vai ser uma doutora orientadora dele. Quando ele arrumar um emprego, vai ser uma patroa. Não é isso? E quando casar, vai casar com a mulher. E sabe quem vai fazer o casamento? Uma pastora. Cadê o modelo masculino para esse menino? O pai omisso em casa? Qual o modelo de homem que esse menino tem para dizer, eu quero ser homem, eu quero ser isso aí, ó? Cadê?